Os amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima, a todos salve Maria. Me chamo Márcio Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. Hoje no nosso vídeo vamos falar sobre um fato muito importante na história da Igreja. Isso ocorreu em 590, quando um Papa Santo, São Gregório Magno, diante de uma epidemia que assolava Roma, ele fez uma grande procissão pedindo perdão a Deus Nosso Senhor dos pecados de todos ali e pedindo que Nosso Senhor pudesse ter misericórdia. Isso foi um fato que tanto ocorreu vários milagres nesse dia, a próprio São Miguel aparece esse Papa. Vamos compreender também a relação que tem a terceira parte do segredo de Fátima. Veremos também, conhecemos as ações dos anjos executores, a mando de Deus, por várias ações, tanto como o milagre que ocorreu ali em 590, faz tempo, e principalmente também ocorreu em 1917 e vai ocorrer também como as promessas de Nossa Senhora. Vamos também saber os milagres que Nossa Senhora fez nessa procissão e até hoje ela se manifesta bondosamente como querendo amparar seus filhos que rezam devotamente. E também o valor da oração e da penitência, que naquela época foi crucial para conseguir de Deus aplacar a ira de Deus que estava castigando Roma, uma grande epidemia. Como muitos falam, quando amigos de Deus agem nas horas incertas, Deus faz maravilhas. E esse foi o papel do Papa São Gregório Magno. E rezaremos para ele, rogai por nós, a todos nós, que ajude também nós compreendermos de como sair, de como pedir de Deus uma solução diante desse coronavírus que assola não só o Brasil, mas o mundo todo. Antes de tudo, os homens de fé serão a solução para essas crises enormes. Então começamos agora o nosso programa Devotos de Fátima. Antes de nós começarmos essa história belíssima, uma história que marcou a história da Igreja, ao ponto, até hoje, ter uma imagem belíssima que foi pintada por São Lucas, na Igreja de Santa Maria Maior, e que é o título muito bonito, Salus Populis Romano, protetora do povo romano, que foi realmente uma imagem muito bonita que eu vou pedir para o pessoal colocar depois ao longo da explanação que eu vou fazer sobre esse fato histórico e a relação que tem com a terceira parte do segredo de Fátima. Mas antes de tudo, nós vamos também a campanha, junto com os padres muito zelosos, estão celebrando a missa todos os sábados da semana nas intenções de você. Mas para você colocar suas intenções, basta você ligar para o 0800 608 6246 e terá a possibilidade de colocar suas intenções para a missa. Ou entrar no site que está na descrição aqui embaixo. Não esqueça de ativar o sininho, divulgar esse vídeo para ajudar as pessoas de saber ter aquele realmente auxílio espiritual que nós estamos tanto precisando nesses dias tumultuosos. E também, antes de tudo, coloca nas intenções rezarmos para os sacerdotes, que Nossa Senhora deu uma graça estupenda a eles, tremenda, para que possa continuamente estar acolhendo os fiéis e distribuindo também os sacramentos tão necessários para a salvação das almas, inclusive do Padre. Então vamos ao fato histórico que é muito interessante. Chegou nas minhas mãos aqui São Gregório Magno. Isso ocorreu em 590, faz muito tempo, foi quase no início do cristianismo, ali quando acabou as perseguições, o cristianismo foi na origem de Nosso Senhor, mas quando acabou as perseguições, veio outras calamidades. Roma era sufrágio lá de uma grande pandemia, era considerada a terrível Lusignaria. Era uma violenta epidemia, uma peste, que estava assolando e matando todos ali. E nesse momento de grande tragédia, Nosso Senhor invoca, manda pessoas com um zelo enorme, que foi o caso do Papa. Essa epidemia foi tão trágica que ela própria matou o Papa. E aí São Gregório Magno vai ser sagrado, eleito como Papa. E aí ele entra e vendo que a ação humana não bastava. A ação só dos homens fazer não bastava. Precisava de uma intervenção divina, a intervenção de nosso Jesus Cristo.
e ele saberia que só com oração e penitência e a intercessão da Virgem Santíssima que eles poderiam ter algum resultado real. E o que o Papa faz diante disso? Eu vou contando aqui na história que é muito interessante. E esse fato não é uma história qualquer, é um fato vários historiadores, vários da época mesmo escreveu, está na Legenda Áurea, vários outros biógrafos comentam que esse fato não é uma história apenas diz a lenda, não. É um fato histórico e que marcou a tal ponto que o Papa Gregório I, que depois chamou Gregório o Grande, o Magno, ele foi canonizado principalmente da grande virtude disso. Então o que acontece? Esse Papa que veio falecer é o Papa Pelágio II. Ele morre em 5 de fevereiro de 590. E aí o Papa, que São Gregório Magno, ele é consagrado no dia 3 de outubro de 590 desse mesmo ano. E diante do flagelo, o que ele fazer? E aí acontece que ele faz. Ele convidou os romanos a seguir contrito e penitentes o exemplo dos habitantes de Nínive, que foi outra cidade na antiguidade flagelada por toda uma epidemia, todo flagelo, e onde foi a oração e a penitência que o salvaram. Ele diz: olhai em volta, aqui está a espada da ira de Deus, brandindo sobre todo o povo. O Papa tinha bem consciente de que os pecados podiam aplacar de Deus um castigo. A morte súbita arrebatava-nos no mundo, quase sem nos dar um minuto de tempo. Quer dizer, era uma morte muito fulminante. Nesse exato momento, ó quantos são levados pelo mal, aqui à nossa volta, sem sequer pensar em penitência, sem sequer pensar em arrependimento, sem sequer pensar em pedir desculpa. Quer dizer, essa pergunta que o Papa estava fazendo, as almas não tinham nem tempo de pedir perdão. Então, tal gravidade. Por quê? E aí o Papa falou, qual a causa disso? O que vinha diante disso? Olha aqui. O Papa, portanto, pediu que olhassem para Deus. Olha que conselho belíssimo que São Gregório Magno fala. Nessa ocasião, os homens hoje estão olhando para Deus, olhando como Deus está olhando para nós, outro problema. Se nós estamos vendo, será que Deus está olhando a humanidade? Será que Deus como está olhando o nosso querido Brasil? Será que Deus está olhando mais ainda, de forma mais querida, a nossa Santa Amada Igreja, seus membros, seus fiéis, nós, eu, cada um em particular? Como é que o nosso Senhor está olhando cada um, a alma de cada um de nós? Essa é a pergunta de fundo que São Gregório Magno está fazendo. Que permite que tais tremendos castigos para corrigir os seus filhos. Olha o ponto. O castigo vem de uma forma de ajudar, de purificar. Convém lembrar aqui uma teoria, São Tomás de Aquino falava que todo homem, todos nós vamos ter no juízo, depois da morte, um julgamento. Por nossas virtudes, vai ser premiados, e por nossos pecados seremos castigados. Ele fala, as nações têm como cometer um pecado ou praticar uma virtude? Ele fala, tem. As leis, por exemplo. Um país que promove uma lei que favoreça a virtude, ele, perante Deus, aquele país tem praticado uma virtude. A nação em si, o povo em geral. E se também tem leis iníquas, vai pôr aquele país numa situação que está em pecado. Mas ele levanta a coisa, as nações, os povos no seu todo, não tem como ser julgado, não tem como morrer todos e ser julgados. Então o que na divina providência, divina justiça de Deus, porque Deus não pode deixar de premiar aqueles que devem ser premiados, assim também nosso Senhor não pode deixar de castigar aqueles que devem ser castigados. Então as nações que fizeram atos bons, nessa terra nosso Senhor faz que sejam boas. Aí que dá o fruto de uma civilização. É o que se chama a grande civilização cristã, que ainda resta, tem ruínas ainda no mundo atual. E assim também nós vemos as sociedades que aprovam leis, por exemplo, iníquas, que vai contra a lei de Deus, também nessa terra há de se pagar. Não vou nem falar dos pecados, por exemplo, nesse carnaval último agora,
muitos estão debatendo, porque também não impediram o carnaval, estão fechando as igrejas, mas já tinham sintomas, mas não. O pecado da carne, o pecado do demônio, esse não deve ser proibido, mas o de Deus, esse sim, né? É a pergunta que eu faço. E aí acontece que o Papa fala, para apaziguar a ira divina, a justiça de Deus que está pedindo, e os bons também pedem que uma justiça seja feita, senão os bons serão também contaminados pelo pecado, ordenou uma ladainha sepiforme. Esse aqui é muito interessante. E a partir daqui que surgiu, vocês todos sabem, por causa desse fato, existiu na igreja a ladainha maior. É uma ladainha maior pedindo várias outras ajudas de Deus, intervenção. E por causa desse fato, uma tragédia, uma grande riqueza para a igreja, foi essa ladainha. Então eles promoveram uma procissão de várias igrejas de Roma até a Basílica do Vaticano. No caso, era a Basílica Santa Maria Maior. Foi acompanhado por o canto da ladainha. E aí foi dividido. E aí a intenção das igrejas ou rogações com as quais oramos a Deus que nos defenda das adversidades, quer dizer, diante do calamidade que estava morrendo as pessoas. E foi interessante que foram feitos 7 cortejos, diferenciando dos bispos, dos religiosos padres, etc. Isso faz muito lembrar a imagem, a parte do segredo de Fátima, a terceira parte. E aí é interessante que o Papa, vendo como chefe da igreja, príncipe, Cristo, doce Cristo na terra, ele via que como ele tinha que dar o exemplo. E ele então foi descalço, com cinza na fronte, para mostrar o quê? Não sei se todos sabem, na Semana Santa, até hoje, se faz, infelizmente não sei que situação vai ser feita hoje na Espanha, mas as procissões passam cinzas até na fronte, para mostrar que está em penitência. O homem está diante de Deus pedindo perdão de forma profunda. Então passa cinza, porque do pó voltarás. Então ele passa cinza e vai diante daqueles fiéis, daquela multidão de fiéis, caminhando pelas ruas de Roma. E aí no espaço, a epidemia era tão tremenda, esse até o nome difícil, terrível, Luiz Ignária, sei lá como se pronuncia isso. E aí, era tão tremenda que muitos que estavam no caminho, no cortejo ali da procissão, morreram. Puxa, alguém pode pensar, mas você está feliz porque morreram? Não, eu vou levantar um problema que muitos povos católicos, com a fé um pouco abalada, não tem um aspecto interessante que a doutrina católica explica. Muitas vezes, as pessoas que estavam naquela procissão, elas estavam com o coração contrito, humilhado. Elas estavam com a alma posta para o céu. E muitas vezes não se permitiu que elas morressem naquele fato para que eles pudessem para o céu. Porque poderia ter um perigo, se eles ficassem depois da procissão que o milagre ocorreu, não teria aquela alma à disposição e poderia cair de volta no pecado. Então, porque Deus, muitas vezes, por misericórdia, leva as pessoas antes até meia da hora para que elas não façam mal ou não se perca. O católico tem que ter essa visão clara. Por isso nós não entrar em desespero, que um parente nosso, poxa, ele estava, muito já ouvi falar de gente que não tem tanta fé, fala, poxa, mas está na igreja dia e noite e morreu. Eu falei, mas quem disse que está na igreja dia e noite não vai morrer? É um problema de fé. Ainda bem que ele está de novo e está morreu, logo ele está no céu, logo tem tudo para estar no céu. Pior que aqueles que não rezam, falam, não vou na igreja, começa a ter problema na minha vida. Não, pelo contrário. Aquele que pratica os 10 mandamentos, quer praticar os 10 mandamentos, quer estar na linha de Deus Nosso Senhor, esse sim, ele vai encontrar a verdadeira alegria. Então, alguém pode dizer, poxa, mas que provação, foi lá e morreram, né? Não, eles morreram nessa terra, eles reviveram agora, vão viver na eternidade. E muitos outros não. E aí o que o Papa queria? Não sei se está clara essa parte, muitas vezes, a morte para o católico não é a morte, é o fim. Não é o fim, é um recomeço. É o começo, nós vamos estar diante da eternidade, é o céu. E aí, nesse caso, infelizmente ocorreu, de 1 hora, 80 pessoas caíram no chão. Porém,
São Gregório não parou nem por um instante em estar o povo continuar orando e queria que a imagem de Nossa Senhora, essa imagem muito bonita que fica na igreja até hoje, Santa Maria Maior, foi restaurada uns anos atrás, a imagem que foi pintada pelo evangelista São Lucas. Vocês terem ideia da importância histórica, a importância do valor, né, o apóstolo que conheceu Nossa Senhora, ter pintado as primeiras figuras, meio ícone, é um ícone de Nossa Senhora. E é chamado esse ícone Salus Populis Romani, quer dizer, protetora do povo romano. Nós vamos ver que milagre foi esse. E quando trouxe a imagem diante da procissão daquela multidão de pessoas, aquelas pessoas que estava gente doente, estava gente com a peste, gente que estava infectada, começou-se a animar, começou a ocorrer ali um milagre. É interessante, né? Isso para confirmar, né, o texto aqui fala que o milagre da imagem de Nossa Senhora vai ocorrer aqui. Conta que à medida que a imagem sagrada progredia, o ar tornava-se mais saudável e claro, e os miasmas da praga se dissolvia. Olha que interessante. Como se não pudesse suportar a sua presença. Quer dizer, Nossa Senhora estava expulsando o mal daquele vírus mortal. Quando chegar à ponte que liga a cidade ao mausoléu de Adriano, né, esse mausoléu de Adriano, que era um edifício romano, ele ali vai ocorrer um milagre e vai se chamar Santo Ângelo. Conhecido na Idade Média como Castelo Crescente, de repente um coro de anjos cantavam. E aí ocorre um milagre da execução, os anjos aparecem fazendo um cortejo com Nossa Senhora e daquele povo de Deus, literalmente povo de Deus, porque um povo que realmente é de Deus reza a Deus, né? Não existe o povo de Deus que não reza a seu próprio Deus, não é? Então estava rezando ali e os anjos cantam uma oração que até hoje é conhecida, Regina Coeli, né? Rainha do céu. Eles rezam: Regina Coeli letae, aleluia, quicquem meruisti portai, aleluia, rex dix, aleluia. E aí o Papa responde: ora pro nobis, rogamos, aleluia. E aí se nasce essa oração, Rainha do céu. A antífona na qual na Páscoa a Igreja sauda Maria, Rainha, pela ressurreição de nosso Jesus Cristo. Essa oração também se reza depois da ressurreição, substitui o Ângelus, né? E outra coisa é o milagre. São Miguel aparece diante desse coros na porta da cidade. O Papa São Gregório Magno reencontra um anjo. Mas que forma que esse anjo estava? Vamos lá. Depois das músicas, os anjos organizaram-se em círculo ao redor da imagem de Nossa Senhora. E o Papa, olhando para cima, viu no topo do castelo um anjo. Depois de secar a espada que pingava sangue, quer dizer, a espada que o anjo portava, uma espada que estava cheia de sangue. Esse sangue são as pessoas que foram mortas. Colocou-se na bainha, como um sinal de cessão da punição. Ali é um símbolo real de que Deus castigava Roma, e aquele não era só essa epidemia só estava em Roma, pelos pecados dos homens. Deus queria uma justiça, a santa ira de Deus estava se aplacando ali sobre Roma. E só foi aplacada, parada, com a oração sincera e profunda do Santo Padre, o Papa São Gregório Magno, de todos os cleros e todos os fiéis que estavam ali naquela procissão, se arriscaram diante daquele perigo, mas queriam de tudo que Deus fosse reparado. Essa reparação compra de Deus milagres. E foi esse símbolo que São Miguel, esse anjo nada mais era São Miguel, que guardou a espada como ato, um selo que foi Deus foi reparado pelas suas coragem, pelas suas devoção sincera que pelo Papa que estava representando a igreja, o clero e de todos os fiéis que estavam ali também rezando, pedindo essa reparação. É belíssimo, a tal ponto que Gregório entendeu que a praga havia terminado e assim aconteceu. E esse castelo passou a se chamar Castelo do Santo Anjo. Esse exemplo
como eu estava dizendo, que relação teria isso a mensagem de Fátima? A terceira parte do segredo de Fátima. Tem muita coisa. Essa parte do anjo é a mesma parte que o anjo, quando Nossa Senhora revela, a Lúcia revela a terceira parte em 2000 ao público, eu já tinha revelado em 42, fala de um anjo com a voz forte, com a espada de fogo, apontava com a mão direita para a terra, penitência, penitência, penitência. E nesse momento vê de novo a intercessão de Nossa Senhora. Ela chega perto desse anjo com a espada de fogo e a luz que despedia do seu próprio corpo, somente da sua mão esquerda, apagava, ofuscava a chama daquela espada daquele anjo, impedindo que o anjo não só falasse penitência, mas começasse a executar a justiça de Deus. Quer dizer, é Nossa Senhora, o milagre, o papel do anjo como executador das obras de Deus, castigando ou beneficiando, e também, antes de tudo, a intercessão indispensável para nós católicos. O verdadeiro devoto, por isso que a campanha Devotos de Fátima convida você a ser um devoto de Fátima, propagar essa mensagem, para propagar para que a Nossa Senhora seja conhecida em todos os lares católicos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Começamos de tudo fazer-se conhecer no nosso próprio lar, para que no próprio lar, nossos corações, todos os familiares nossos, sejam verdadeiros devotos de Nossa Senhora. Por isso convido você a se tornar um apóstolo de Fátima. E aí continua, magnífico, fala que depois desse grande milagre, até hoje está lá no monte de Santo Ângelo, São Miguel está lá naquele monte, fizeram uma estátua, uma imagem do anjo para representar esse símbolo. E também está uma pedra que está no Vaticano que confirma isso. Então São Gregório I, que é considerado magno, foi canonizado e proclamado doutor da Igreja. Entrou na história com um apelido de grande, magno. Após sua morte, os romanos começaram a chamar o edifício de Adriano, Castelo Santo Ângelo, e a memória do prodígio, colocado no altar do castelo, e a estátua de São Miguel, chefe das milícias celestes, no processo de embaiar a espada. Ainda hoje, o Museu Capitólio há uma pedra circular com as pedras que, segundo a tradição, teria sido deixado pelo arcanjo quando ele parou para anunciar o fim da praga. Isso propriamente é uma prova de um cardeal que da época estava presente e o grande historiador escreveu confirmando esse fato. Não é a lenda, é um fato. É um fato grandioso da história da Igreja e que deve nos motivar grande inspiração. E aí, alguém vai falar, poxa, mas um anjo exterminador, sim, quem não viu os 7 pragas do deserto? Anjos, eles seguram, eles ordenam, ele tem a missão de ordenar todo o universo diante dos homens, né? Cada homem foi dado, Deus nos deu um anjo da guarda, um anjo protetor. Por isso nós temos que mais motivos aqui nessa história é relembrar também da importância do nosso santo anjo da guarda. Rezar sempre aquela oração. Ó Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, você me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Rezemos todos os dias essa oração para que esse nosso anjo da guarda nos proteja de todos os males e proteja dos anjos decaídos, que são conhecidos como os demônios, Satanás. Esses querem nossa perdição. Esses sim querem que nós não fazemos os desígnios de Deus. Esses querem que nós não sejamos verdadeiros amigos de Deus. Para nas horas exatas tenhamos, agiam de formas celestes, de formas grandiosas que Nossa Senhora nos pede. E aí então a pergunta se faz. Vendo isso, comparando esse anjo que São Gregório Magno veio receber, que era São Miguel, não teria muito com a mensagem de Nossa Senhora de Fátima? Não vem se repetir a história ao longo da história, que o fator dos que amam a Deus e dos que não amam a Deus? Será que não vai repetir esse mesmo problema daqueles que são devotos da Santíssima Virgem e os que não são devotos da Santíssima Virgem? Será que aqueles que amem mais ao mundo do que amam o nosso reino, nós somos herdeiros do céu? Nós somos como que? Príncipes herdeiros.
Nosso Senhor, nós somos príncipes desse grande reino, que é o reino de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Mas Ele quer mais, Ele quis para isso, que aqui na terra também tornamos o reino de Nossa Senhora, quando ela afirma, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Essa é a promessa que nos anima diante de toda essa calamidade, e também não será a primeira e não será a última, até que Nosso Senhor realmente intervenha no mundo e na humanidade. Mas antes disso, Ele quer que se instale nessa terra o reino dele. O reino onde Nossa Senhora será rainha, e nós seremos príncipes herdeiros desse reino, mas seremos de todos os devotos de Nossa Senhora. Esses devotos que, como se fala, o amigo certo é nas horas incertas. Seremos amigos de Deus nas horas incertas. Essa é uma hora que nós cada vez mais temos o valor que o Nossa Senhora sempre pediu, a importância da oração, a importância da penitência, da imolação. Oração, penitência e emenda de vida são os pedidos de Nossa Senhora. Foi esses pedidos que fez a praga acabar ali em Roma, pelos pedidos, por suplício do Papa São Gregório Magno. Também não será esses motivos também acabaram com esse suplício que é da epidemia, do coronavírus, Covid-19 e outras pragas, outras pestes, diante de tudo, a praga mais danosa, mais mortífera, que é o pecado, está na inimizade de Deus. Então rezamos para Deus Nosso Senhor, para Nossa Senhora de Fátima, que veio aparecer aquelas 3 crianças, São Francisco, Santa Jacinta e a irmã Lúcia, pedir aquelas crianças simples, mas que elas tinham de tudo, tinham aceitado a missão que Nossa Senhora tinha dado. A Jacinta, um exemplo, São Francisco, nem se fala, o exemplo de não ter reclamar, de aceitar aquela missão que eles queriam, sofrer pelos pecadores. Cabe a nós agora também sofrermos para Nosso Senhor, Nossa Senhora, verdadeiramente com lado de amor, rezando o seu Santo Rosário. Queremos a graça, queremos a glória, queremos que extirpar esse vírus da nossa nação, nossos lares, que nenhum parente nosso tenha. Então começamos a rezar, porque a oração assim, aí essa sim teremos resultados, que nós estamos vendo que o homem, melhor que eu seja, etc., não é nada diante das calamidades, mas com o homem, com Deus, é tudo. Ele vai com certeza fazer, não é só nação, não é só das especialistas, das ciências, mas antes de tudo, é dos homens de fé. Nossa Senhora pedia que rezasse muito para os homens, para os médicos, os cientistas em gerais e pelos padres, para que rezasse para eles nessas horas, realmente, pelo amor de Deus, consigam fazer coisas inimagináveis. E que nós estamos esperando hoje não é coisa natural, é uma coisa que tenha imaginável. E só com a oração, e só com a devoção e a intercessão da Santíssima Virgem que poderemos vir. Rezemos muito. Oferecemos para os outros, oferecemos para essas pessoas que têm inspiração, mas de tudo faça eles também a sua parte de querer também ter o amor de Deus verdadeiro, porque sem o amor de Deus não vai. Vamos rezar então nesse sentido. Rezamos a Nossa Senhora de Fátima, use também sua medalha milagrosa com devoção, sempre, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa é a nossa procissão, essa proteção que nós podemos pedir de Deus Nosso Senhor. E esse exemplo da história sirva como até hoje, tão atual, para que mova as almas e mova, antes de tudo, a salvação das almas, porque é o céu que nos espera. Então a todos, salve Maria. Até o próximo vídeo, que eu vou comentar talvez sobre a comunhão reparadora dos primeiros sábados que Nossa Senhora tinha pedido em Fátima. Eu vou preparar esse vídeo com mais meio preparado, para vocês terem a possibilidade de fazer e cumprir o que Nossa Senhora de Fátima tinha pedido na segunda parte do Segredo de Fátima. Então até a próxima, que Nossa Senhora ajude todos nós e todos nessa situação. Temos sabedoria, prudência e coragem com suas 2 virtudes que nós devemos pedir tanto hoje nesse mundo que se encontra. A todos, salve Maria!